Bom dia. Meu nome é Marinê Pereira, eu sou vice-coordenadora do núcleo da UFABC. Na verdade, o professor Paulo, coordenador, queria muito estar presente, mas ele tinha um outro evento previamente agendado, na mesma data, não pôde estar presente. E, bom, eu vim em lugar da coordenação, né, representando a coordenação. Queria agradecer muito à organização do evento, ao comitê gestor, por proporcionar esse espaço, esse momento de compartilhamento das nossas experiências. Os nossos alunos vão apresentar um pouco, né, dos próprios trabalhos e também desse impacto que foi falado aqui, né, nas escolas, na sua prática docente. Mas antes eu queria passar a palavra à professora Patrícia, que foi nossa coordenadora até julho deste ano, também é do comitê gestor, esteve presente desde o início, né, das discussões do PROF. Obrigada. Bom dia. Na verdade, eu não tenho muito o que falar, porque a gente optou, né, para que os nossos alunos apresentem as suas respectivas pesquisas, mas eu queria só dizer que é uma alegria gigantesca estar aqui hoje, apesar, né, de também ser um dia de luto, mas para quem presenciou todo o histórico de construção do PROF, embora, né, nós tenhamos aí 1 ano e meio, mais ou menos, de atividades no lugar que nos é mais caro, que é a sala de aula, né, então as aulas começaram efetivamente em 2017, esse programa foi gestado, como o professor Edmilson bem lembrou, lá em 2012, numa mesa da ANPOF, né, em Curitiba, em que se discutia a pós-graduação e o ensino de filosofia, depois naquela assembleia gigantesca que aconteceu em Campos do Jordão, e hoje, né, ver essa sala cheia e essa troca de experiências que a gente vai ter e de construção de uma identidade do que tem sido feito em termos de ensino de filosofia no Brasil inteiro, é realmente uma satisfação enorme. Mas eu não quero me alongar, né? Gostaria, então, de passar a palavra para os nossos alunos do núcleo, para que, de alguma forma, é impossível, né, em 10 minutos que cada um vai ter aqui, mas dar uma pista, um gostinho de algumas coisas que a gente tem feito, para justamente que nos espaços depois do café, do almoço, né, da cerveja no fim do dia, a gente consiga trocar um pouco mais, né, aprofundar um pouco essas experiências que têm sido feitas nos diferentes rincões aí do Brasil. Então... de São Bernardo, a cerveja foi... bom, então um pouco da experiência do pessoal, né, de São Bernardo e adjacências. Como vocês vão ver, né, as escolas que eles ministram aulas não são só em São Bernardo. Então eu passo a palavra para o Alisson, que vai começar aqui os trabalhos. Então, antes de começar, apesar do tempo, 10 minutos ser pouco, mas antes de começar a falar mesmo do projeto e do desenvolvimento do trabalho, eu queria dizer ainda algumas palavras que nós combinamos entre nós sobre o curso, o Prof. Filo da Universidade Federal do ABC, principalmente porque, na nossa experiência, no Prof. Filo, da Federal do ABC, nós tivemos, logo de início, um forte impacto com aquilo que a imagem que nós formávamos do que era o mestrado e daquilo que nós encontramos lá. E eu gostaria de citar aqui um trabalho escrito pelo professor Alexandre de Freitas e da Marília Mello, que foram nossos professores no Prof, e que eles diziam o seguinte, escrevendo sobre a experiência de dar aula para a gente no Prof, e algo que nós concordamos inteiramente naquilo que eles dizem, e porque também traz aquilo que o desafio que eles assumiram e o desafio que nós também assumimos no momento, desde o primeiro encontro, porque os nossos professores estavam extremamente felizes e ansiosos por começar, e ao mesmo tempo reconhecendo esse desafio como algo extremamente difícil para todos nós. No sentido de que, aí eu trago as palavras do professor Alexandre e da professora Marília, que as questões da experiência e os saberes sobre as nossas experiências, na sala de aula, na escola, que eles viessem a ser pensados na nossa formação no Prof. E que o Prof não poderia se resumir a ser um curso de reciclagem de professores, porque
nós já somos professores, já fazemos o nosso trabalho, nós já trabalhamos na sala de aula, nós já trabalhamos nas escolas, e eles promoveram uma abertura para que a gente pudesse pensar sobre isso que a gente já faz. Promoveram uma abertura para que a gente pudesse reconhecer, refletir, analisar, compreender isso que a gente já faz. E disso, a importância disso para que a gente pudesse se empoderar desse lugar do qual a gente fala, que é a própria sala de aula, e construir, intercambiar nossas experiências de modo que a gente pudesse reconhecer não só a gente, mas também nos outros professores que fazem essa experiência de trabalhar na sala de aula do ensino médio. Então, com essa abertura, o prof. Afetou profundamente a nossa realidade, no sentido de que ele pôde ressignificar o nosso espaço, de ressignificar o nosso lugar enquanto professores, né? Ressignificar aquilo que a gente faz. E, nesse sentido, eu acredito que todos nós somos muito felizes ao dizer que esse impacto que o prof. Teve sobre a nossa formação é o impacto que é refletido na nossa atividade cotidianamente em sala de aula. Não só porque a gente desenvolve projetos, mas porque a gente pode ver com outros olhos aquilo que a gente já tem feito até então. Também queria lembrar que não está conosco aqui na mesa um dos nossos colegas de formação, que é o Gilvan Albuquerque, e ele tem um trabalho também bem interessante sobre aquilo que ele já fazia na escola e que ele teve a oportunidade de repensar, que é a ideia da presença dos textos filosóficos, da presença dos textos do próprio filósofo, dos próprios filósofos, no ensino de filosofia no nível médio. Então, como que esse texto aparece, como que ele pode ser lido, quais são as possíveis formas de trabalhar esses textos filosóficos no ensino médio. Passando agora, né, para a minha pesquisa, afetado e impactado a partir de uma reflexão daquilo que eu vivenciei na formação no Prof. Filo, e também um pouco impressionado e admirado com as palavras iniciais aqui, no sentido de que algumas coisas me foram... foi bem legal de ouvir, porque eu sinto que a natureza do prof. É algo que... O debate sobre a natureza do prof. É algo que deve ser fomentado e que deve ser... pretendo retomar essas palavras que foram ditas anteriormente, justamente para dizer que é algo que acontece à medida que eu vou escrevendo no meu trabalho, que é pensar e compreender a experiência de ser professor de filosofia no ensino médio. Que experiência é essa que nós constituímos? E aí, essa pode ser o ponto de partida, pelo menos para mim, para pensar essa natureza do prof. Aí, quando as palavras anteriores diziam assim, o prof tenta assimilar alguma experiência que possa ser impactada na formação dos professores. Que o mestrado profissional é uma oportunidade de inverter o movimento de partida, né, que é o movimento de partida das profissões para a academia. Ou que deve ser a nossa pesquisa no mestrado profissional, e como que se dá a construção da identidade do prof. Pelas nossas pesquisas. Então, ao tentar compreender essa experiência que é ser professor de filosofia no ensino médio, eu espero poder oferecer alguma resposta sobre aquilo que nós acreditamos que é a natureza do prof. E como que essa natureza nos guia na tentativa de escrever trabalhos e responder essas indagações, né? Então, pensar a experiência do professor de filosofia é pensar, do ponto de vista da pesquisa que estou fazendo, justamente esse lugar que é o lugar onde se dá a experiência do professor, que é a sala de aula, que é o currículo de filosofia, que é esse espaço no qual a gente se encontra, que é a própria escola.
pensar pensar essa experiência é fazer uma reflexão ao nosso modo de ver, que não está separada de pensarmos o sentido da presença da disciplina de filosofia. Posso virar? Do sentido da presença da filosofia nesse nível de ensino. Isso é, pensar qual é o sentido da filosofia no ensino médio. E isso, claro, nos remete à nossa atualidade, na medida em que os debates sobre a presença do ensino de filosofia aparece entre nós, principalmente devido à reforma do ensino médio. E como é que a gente faz isso, né? Eu tomo como ponto de partida o pensar essa experiência, a escrita de si, né, do Michel Foucault, como dispositivo e como uma perspectiva de investigação, mas como dispositivo porque, ao longo de todo o período, o que eu estou tentando fazer é registrar nos diálogos, nas formações, na sala de aula, algumas falas, algumas expressões, algo que possa me servir para escrever sobre essa experiência que eu vivo no ensino médio e com uma perspectiva por causa porque o Foucault tem uma coleção de estudos, um grupo de estudos do qual ele fala sobre a importância da escrita de si para pensar a si mesmo. Então, o que é pensar a si mesmo a partir dessa escrita que é feita constantemente? E eu me sinto que os discursos, pelo menos eu tenho observado que os discursos que são feitos na escola, esse discurso do fracasso da escola, dos desafios da escola, da perspectiva da escola, são discursos que constantemente eles são alimentados por uma lógica econômica, mercadológica, que a escola fracassou para quê, né? A escola não dá certo por quê, para quê? Então, eu observo que constantemente esses discursos, eles são feitos tendo como fundamento essa perspectiva de que a escola teria fracassado e que, ao mesmo tempo, a gente tem a presença do ensino de filosofia e que a presença do ensino de filosofia ela acaba direcionando a noção de ensino médio que nós temos, ou uma noção mais humanística, mais integral da pessoa, e com a ausência desse ensino, você pode pensar um ensino médio que talvez não fosse um ensino médio mais humanista, mas um ensino médio mais técnico, mais profissionalizante, e que isso diz muito a respeito daquilo que a gente vive no ensino médio, essa tensão sobre o que é a disciplina de filosofia no ensino médio. Para terminar, dizer, né, que a perspectiva geral do trabalho, eu parto também de obras como as de Christian Laval, que a Escola Não é uma Empresa, e também A Nova Razão do Mundo, que é um livro com o qual eu tive contato recentemente, mas que esclareceu bastante essa ideia de poder pensar esse espaço da escola como um espaço de educação. E o já citado a escrita de si do Michel Foucault, as ideias que ele tem da tecnologia do eu, da formação dos indivíduos, os seus estudos sobre governamentabilidade, que em parte também incorporam a pesquisa, e sobre o neoliberalismo, e tudo isso para tentar traduzir o que é essa experiência que é da aula de filosofia no ensino médio, que é uma coisa extremamente complicada, por causa das tensões, dos conflitos, mas que ao mesmo tempo pode ser ressignificada a partir desse olhar, dessas leituras, dessas interpretações. Agora o Cristiane. Olá, bom dia a todos. Eu sou Cristiane. Eu sou professora, então, de um colégio particular, Colégio Santo Américo. Dou aula somente no primeiro ano do ensino médio nesse colégio particular. E no colégio público, na escola pública, eu dou aula, eu estou com o segundo ano do ensino médio. Então, a minha fala está pautada nessas duas experiências.
Então, a título de organização da minha fala, num primeiro momento eu vou explicar um pouco sobre o meu interesse pelas aulas de bioética, né, quando e como surgiu, e num segundo momento apresentar de forma breve o material que eu tenho pensado e proponho aí para que o professor consiga trabalhar com os alunos no ensino médio. Então vamos lá. O meu interesse por esse tema ele surgiu em 2016. Trabalhando, então, nesse colégio particular em Santo Américo, em São Paulo. É um colégio que possui uma orientação católica. E nesse ano de 2016, o tema da campanha da fraternidade era Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então, havia uma proposta aí da coordenação que nós trabalhássemos esse tema de forma interdisciplinar. E aí eu me vi diante de um grande desafio, né? O que ensinar e como ensinar. Aliás, são questionamentos que eu tive a oportunidade de pensar de forma mais detida na disciplina, a filosofia no ensino de filosofia e nas outras disciplinas também. Mas na ocasião, eu não estava no mestrado ainda, né? Eu tinha que ter um posicionamento, tinha que me decidir. Então, eu optei em trabalhar a questão da sustentabilidade, problematizando o consumo de carne, os impactos desse consumo no meio ambiente e a questão do sofrimento animal. Para discutir esse assunto tão polêmico, eu comecei uma grande pesquisa. Então, pesquisei nos livros didáticos, no caderno do aluno, e eu percebi que a bioética ela aparece em alguns, em outros quase não aparece. Quando aparece no caderno do aluno, aparece poucos textos, os textos estão desarticulados. Então, isso me fez querer pesquisar um pouco mais. E também o desejo de elaborar aí, então, o meu próprio material. Como seria, né? Então, eu me pautei para elaborar essa sequência nas leituras de Peter Singer e Coetzee, Libertação Animal e a Vida dos Animais, para trabalhar essa questão da sustentabilidade. Elaborei, então, uma sequência amparada, então, nessas leituras e levei para a sala de aula. E essa experiência, para mim, foi reveladora de potencialidades que a aula de bioética poderia proporcionar, tanto para o professor quanto para os alunos, no que diz respeito à problematização, ao questionamento, à argumentação, posicionamento ético, diálogo. Então, eu enxerguei nas aulas de bioética um potencial enorme. Puxa, e isso me instigou realmente a querer pesquisar. E, para mim, o que caracteriza uma aula de filosofia já tinha aparecido ali, que são esses aspectos dos quais eu já citei. Em 2018, agora eu vou falar de uma outra experiência, agora desse ano. Em 2018, na Escola Estadual Francisco Borges Vieira, em fevereiro desse ano, eu apresentei para o colégio a minha vontade de fazer na escola, de ter na escola as oficinas de bioética. Sobre a medicalização da vida. E o colégio acolheu muito bem o projeto e, para minha surpresa e para minha felicidade, o projeto se tornou também um projeto da escola. Então, foi uma grande acolhida, eu fiquei bastante contente. E aí eu comecei aí um trabalho longo aí de pesquisa, de elaboração de material, e preparar, então, essas oficinas de bioética, que seriam o quê? Seria um espaço, eu considero um espaço, mais um espaço para se filosofar. Então, de forma alguma, as oficinas substituem as aulas nossas do dia a dia, mas elas podem constituir uma complementação, mais um espaço para exercer essas atitudes filosóficas. Então, eu tive a oportunidade de viver tudo isso na sala de aula. E eu queria apresentar para vocês aí um material que eu elaborei e assumo todo o risco aí diante dele, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Mas eu estou bem contente porque eu tive a possibilidade de viver isso em sala de aula, repensar, e eu gostaria então de apresentar. Pessoal, então esse é o material que eu elaborei.
Ele não é um material correto, não é mais uma tentativa minha de propor, ou talvez de iluminar, né, outras ideias, que os professores, a minha intenção é que quando os professores lessem esse meu trabalho, tivessem iluminações, outras ideias e que pudessem criar o seu próprio material. Mas esse foi um caminho que eu descobri, que eu decidi optar, então, para começar a abordar esse tema em sala de aula. Pode passar, por favor? Então, o primeiro questionamento foi assim, como começar o material, né? Como começar? Bom, acho que primeiramente o que é bioética, um breve histórico. Eu trago um texto do Vonei Garrafa, então não é um texto meu, então teria no material ali só para os alunos entenderem o que é bioética. Seguindo? Aqui sim já começa um texto meu. Bom, aí eu me vi diante de outro desafio, né? Como começar, então, um material? Porque eu poderia começar a abordar esse tema por um texto, não é? Por um filme, por um poema e uma imagem. Eu optei começar por uma propaganda de TV sobre um medicamento para aliviar a dor de cabeça. Não sei se vocês já prestaram atenção. O anúncio é muito rápido e, ao final, aparece uma frase, né? Porque não temos tempo para a dor. E aí eu já começo a problematizar. Aliás, todo esse trabalho, a preocupação era o seguinte: como fazer com que esse trabalho tenha ou apareça as características de uma aula de filosofia, que para mim eu acho que é importante, que é problematizar, argumentar e dialogar. Dialogar não só com o texto, mas com qualquer outro recurso que o professor aí tenha escolhido. Então, eu me vi diante desse desafio, né? Muitas possibilidades, o que escolher. Então, acabei optando aí por essa propaganda. E aí eu começo todo um desenvolvimento. Eu vou pular, porque já passou meu tempo. Eu coloco também no material aí, a literatura, né? Seria um meio pelo qual o professor poderia entrar por esse tema através, então, da literatura. É uma possibilidade. Seguindo. Trago o Bauman para falar um pouco dessa sociedade, modernidade líquida, algumas características dessa sociedade que dá para trabalhar com os alunos. Eu tentei... principalmente nas atividades, né? A minha preocupação era o seguinte: como provocar nos alunos reflexões filosóficas? Porque eu estava caindo num erro, e eu vou compartilhar com vocês, né? De talvez não aprofundar tanto. E como trazer, isso é difícil mesmo, né? De como levar o aluno a essa reflexão filosófica. Então, eu tentei fazer isso nas atividades que eu proponho ao longo de todo o material, porque isso também revela o que eu penso das avaliações, né? Que elas, para mim, eu acho que a gente vê muito nos materiais que as avaliações acabam ficando lá para o final do material, né? E eu acho que as avaliações, elas precisam aí acompanhar esse processo do conhecimento, né? Acho que quando a gente propõe essas atividades para os alunos ao longo das aulas, eu acho que a gente consegue ter os alunos junto com a gente, né? Eu acho que é isso. Não tenho mais tempo. Depois, se quiser, depois posso responder algumas perguntas em relação ao trabalho. E aí, também na minha qualificação, eu pretendo agora escrever como que eu cheguei a esses textos, né? Como que eu os abordo, como é que o professor poderia trabalhar. É isso. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. É o próximo. Isso. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar podendo participar aqui do evento da Ampof. Bom, eu vou comunicar aqui o que eu estou pesquisando ao longo desse 1 ano e meio no mestrado profissional na UFABC, que seria apresentar o que eu produzi, um pouco a ideia do primeiro capítulo que eu escrevi, e do segundo capítulo, e a sequência didática que também eu estou elaborando, né? E para dizer que esses capítulos que eu estou fazendo, de uma certa forma, nos dois eu tento relacionar a teoria a todo instante, teoria com a prática, né? Ou seja, fundamentando nos conceitos e aí depois logo em seguida
trazendo assim para a nossa prática da sala de aula e tudo mais. Bom, o título que eu dei aí para a minha dissertação, ainda provisório, só para vocês entenderem, dizer o que eu fazia antes do Prof. Filo para depois, como é que o trabalho está agora depois do Prof. Filo. É um projeto que eu elaborei na escola, que eu fazia juntamente com os alunos uma leitura de trecho da segunda dissertação da Genealogia da Moral, e, enfim, tentando encontrar ali alguns conceitos de justiça, vingança, ressentimento e tal, e em seguida levar os alunos, como a escola fica próximo de um tribunal, eu levo os alunos no júri, acompanho o julgamento, e para tentar ver se naquele espaço, naquele ambiente, é possível perceber esses conceitos, a presença desses conceitos, ressentimento, vingança e, enfim, injustiça. E isso é o que eu fazia antes do Prof. Filo. A partir do Prof. Filo, então, o trabalho vai incorporando, né, e de fato agora ele tem uma cara de uma sequência didática, porque eu acabo incorporando nele outros elementos, outros recursos metodológicos para, enfim, para fundamentar bem essa situação didática. Então, eu queria só para comentar o que assim, a ideia que eu fiz no primeiro capítulo, para depois chegar na sequência didática. Pedir, Luana, por favor, se pudesse passar essa... não, a próxima imagem. Bom, é o primeiro capítulo que eu chamo de didática a partir da modernidade, a sua correlação com a sociedade. Eu tento assim tirar a partir de um questionamento que alguns alunos já me fizeram, e talvez alguns de vocês, professores, também já devem ter ouvido isso. Foi quando, numa sequência de troca de aulas, que na escola que eu trabalho são os alunos que trocam de salas durante de uma aula ou outra, uma aluna vem e me questiona, ou sugerindo algo como: professor, vamos ter uma aula hoje diferente. Então, a partir dessa sugestão de um aluno, eu tento problematizar essa afirmação dele, que, com essas questões: o que eles estão entendendo por diferente, quando exige uma aula com outras configurações, que tipo de aula almejam e quais fatores externos interferem em suas inquietações. Então, nesse primeiro capítulo, eu tento dizer que essa sugestão do aluno é muito por conta daquilo que a sociedade influenciam eles de ter uma aula com supostamente diferente. E com isso eu tento responder isso fundamentando em alguns autores, o Nietzsche, e autores que, de uma certa forma, analisam a modernidade, como Lyotard, Bauman e o Lipovetsky, para tentar dizer que a ideia de que se passa na modernidade e na sociedade, que se passa de uma forma, é totalmente diferente do que se passa dentro do ambiente escolar. Então, talvez, por essas diferenças que se tem na sociedade e na escola, os alunos trazem essas inquietações de ter uma aula diferente. Né? Então, eu tento dizer que é muito por conta da influência da sociedade que eles sugerem ou querem, de repente, uma aula de um caráter diferenciado. Enfim, e aí depois disso eu tento também, como eu estou falando de didática, né, eu tento basear em alguns autores que falaram sobre questões didáticas, e eu começo o título desse capítulo a partir da modernidade, pelo fato de iniciar a partir do Comênios, né, eu cito o Comênios como talvez o expoente a tratar a questão didática, a falar sobre o assunto e tal, e enfim, aí passando por outros autores que também trabalharam essa questão. E passa, por favor. E aí, no segundo capítulo, que também provisório, como na situação didática que eu fazia era o texto do Nietzsche e o acompanhamento no júri de um julgamento, agora a partir do Prof. Filo, né, a partir das disciplinas que nós tivemos, eu incorporei muito outros elementos, né, outros recursos dentro da situação didática que recursos como história em quadrinhos, literatura, obra de arte, o próprio tribunal do júri, a filosofia, o filme e uma música. Então, eu sigo essa sequência didática, enfim, esses caminhos aqui para propor essa sequência didática. E nesse segundo capítulo, então, eu estou tentando agora justificar a importância de usar de cada um desses recursos. História em quadrinhos, enfim, literatura.
Enfim, tentando dizer qual a importância de usar esses instrumentos no ensino e no ensino de filosofia. E aí eu queria passar de um modo rápido também, como é que está agora Aí teria que trocar, por favor. Tá nesse pendrive mesmo. Isso. E dizer como é que está agora essa situação. Eu faço um texto base, né? Para dizer, contextualizando a ideia de ressentimento, vingança e justiça. Vai descendo, por favor. E, enfim, aí eu cito essa imagem de um julgamento a partir do Livro dos Mortos, né? E pode descer, por favor, Luana. Bom, e aí eu começo com a história em quadrinhos, V de Vingança, né? Na verdade, com a história em quadrinhos, e com a literatura e a obra de arte, a minha ideia seria, através do comportamento desses personagens, no caso, o V de Vingança, por exemplo, só para contextualizar aqui, um personagem que ficou preso no campo de concentração, né? E ele vê como a única saída, como uma única ação justa é se vingar de todos aqueles que cometeram esse tipo de coisa com ele. Então, através do comportamento do personagem V de Vingança, na literatura em seguida, vai descendo, por favor, que eu uso um recorte de Memórias do Subsolo do Dostoiévski, também através pode descendo, por favor, através do personagem, eu tento, enfim, conceituar essas ideias primeiro. A ideia de ressentimento, vingança e justiça, através... Pode descendo, por favor. Através da... que ficou longo. Isso. Enfim, então, a minha ideia seria isso, apresentar a ideia de contextualizar esses conceitos, ressentimento, vingança e justiça, através da história em quadrinho, da literatura e da obra de arte. E aí depois a ideia seria ir então no júri, acompanhar um julgamento, e aí em seguida trabalhar o texto do Nietzsche, para, enfim, tentar fazer ver se dá para compreender todos esses elementos nessas estruturas todas. E aí eu cito também um filme, né, O Segredo dos Seus Olhos, que também abordam essa temática, né? E por fim, a música, que eu coloquei uma música do Racionais MCs, aproveitando também que o vestibular da Unicamp, vai adotar o CD como a obra como parte do processo seletivo, né? E eu destaco uma música chamada Diário de um Detento, né? Como uma sequência daquele processo enfim, depois do julgamento, a sequência seria talvez como resultado esperado, talvez por alguns membros da sociedade, a prisão. E a música retrata um pouco a precariedade do sistema carcerário brasileiro, né? E, enfim, essa seria a sequência didática que eu propus aqui. Enfim, isso tudo está também em processo de reformulação, construção, reformulação e tal. E é isso, gente. Obrigado. Deixa eu colocar meu nome. Bom dia a todas e a todos. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência como professora e o que isso tem a ver com a minha pesquisa, que está relacionado ao ensino em direitos humanos, sobretudo em relação à questão da violência. Então, assim, eu trabalho em colégios particulares, tenho experiência em escola estadual, mas faz muito tempo que eu dou aula mais em escola particular. E eu dou aula também em cursinho já faz também um certo tempo. As escolas particulares que eu dou aula, elas trazem essa exigência de cursinho, né? Elas têm muita... A questão ali é um ensino muito conteudista, e é a partir do ensino conteudista que surge a minha questão. Eu dou aula para os 3 anos do ensino médio para o cursinho. E no primeiro ano do ensino médio, eu costumo reservar o ano para pensar a teoria do conhecimento, filosofia da ciência. E eu não encontrei tantos problemas aí, embora eu sempre pensei que fosse justamente aí que eu encontraria problemas.
Eu achei que o aluno ia ter uma certa dificuldade em abstrair. E eu percebi que não. Assim, eu dou aula de Kant e tudo bem. Eles conseguem ler alguma coisa assim, né, pensando que é um aluno de primeiro ano de ensino médio, conseguem compreender a questão, se interessam pela questão, muitos. E no segundo ano, eu penso em ética, política e direitos humanos. E foi aí que vieram os problemas. Porque eu comecei a perceber que os problemas relacionados à ética e à política, eles são muito concretos, eles estão muito relacionados à nossa existência, à forma como a gente constrói a nossa existência. E os alunos, na hora de problematizar isso, eles tratam o tema como se fosse algo completamente separado da existência deles. E começam a tratar o tema de uma forma ontológica, metafísica, e começa a falar que a violência é natural, que o ser humano... Enfim, foi aí que eu comecei a... Foi isso que começou a me intrigar, né? E eu fui tentando ver de que formas eu poderia trabalhar isso durante muito tempo, e eu sempre me intrigava, porque sempre tinha problemas em relação a essa questão. Muitas vezes a gente trabalhava com debates, porque, na minha ideia de professora, aquilo estava trazendo uma possibilidade, né, de pensar o mundo e de pensar a questão da violência, até que eu entrei em contato no Prof. Filo com o texto do La Roça, acho que foi o que mais me ajudou, porque a minha questão era justamente essa, né? Como que a gente traz para a sala de aula a própria existência? Como que a gente pode pensar uma aula que nela mesmo a gente consiga contemplar essa elaboração de si mesmo? Então, a minha questão é como que a gente subjetiva os alunos na nossa aula? A subjetivação ela acontece de qualquer forma, mas como que ela pode acontecer com outras possibilidades? O texto do La Roça foi meio que um tapa na minha cara, porque eu enxerguei ali as minhas tentativas frustrantes e também relacionei com essa questão do ensino conteudista, né? Até que momento ele pode funcionar se a questão for ética, se a questão for política, sobretudo se a questão for relacionada à violência. A forma como eu penso a violência é que nós somos também subjetivados por ela. A minha questão não é tanto quanto a essa violência presente, essa violência que a gente vê na televisão, assalto, sequestro, estupro. Por que não é essa questão? Porque isso já é tratado pelo direito. A gente já compreende isso como algo que está fora da lei. O meu problema é com as violências que são legitimadas. Simbolicamente, estruturalmente, a gente cria certas hierarquias dentro da sociedade que trazem essa possibilidade de uns dominarem os outros, de alguns serem mais privilegiados que os outros, e aí acontece a violência. E muitas vezes o discurso contra a violência é justamente aumentar as hierarquias, é aumentar a força, um discurso meio robesiano, né, de que a gente acaba com a desordem, com a bagunça, se a gente trouxer ordem. E aí a gente possibilita, legitima mais poderes para alguns do que para outros. E isso possibilita uma violência legitimada, que a gente aceita. Então, eu penso que a própria violência ela já constrói a nossa existência, né? Não a violência, mas a estrutura o campo simbólico, ele constrói possibilidades de violência. E essas possibilidades, elas são sempre naturalizadas. Me parece que o aluno sempre naturaliza. Como o La Roça propõe um saber da experiência em que, na própria sala de aula, você vai construindo a sua existência e trata o aluno de forma singular, né? E ele tenta superar
esse ensino fundamentado na ciência moderna, em que a gente separa o sujeito do objeto de conhecimento, né? Ou seja, a ideia é que se construa ali mesmo, que a dimensão pedagógica esteja junto com a dimensão existencial, né? Ele fala de uma qualidade existencial dentro da sala de aula. A minha questão é como construir esse tipo de ensino. E eu fiz uma experiência, usando aqui as palavras do La Russa, não experiência no sentido de experimento, mas eu tentei abrir algumas possibilidades na sala de aula que superassem o ensino conteudista. Eu dou aula em 2 colégios, fora os cursinhos, e esse primeiro colégio, Agostiniano Mendel, é um colégio que está em 3º lugar no Enem, na cidade de São Paulo. Ele não abre nenhum espaço para a gente trabalhar, a não ser em um ensino conteudista. Mas esse segundo colégio, que fica em Guarulhos, eles me possibilitaram trabalhar um bimestre diferente. E aí eu trouxe algumas possibilidades novas para os alunos. A gente saiu do texto, saiu das avaliações, saiu dos vestibulares e criamos porque isso teve muita ajuda da minha orientadora, da Marília. E a gente criou algumas atividades para ver no que dava, mas não tinha nenhuma pretensão. E eu comecei a perceber que a gente trabalhou muito com imagem. E essas imagens, elas possibilitaram novos discursos. O discurso na sala de aula, eu acho que ele tem que exceder o favor ou contra, né? É muito singular a forma como a gente lida com a violência na nossa vida. Mas ele tem que ser problematizado. E a imagem, ela trouxe alguns discursos que eu achei muito interessantes. Elas se mostraram potentes de alguma forma. Por exemplo, eu pedi para eles trazerem imagens que, de alguma forma, incomodasse eles, mas que não fosse uma coisa muito óbvia. E que depois eles precisavam traduzir essa imagem em cartas, né? E ela só ficaria inteligível depois das cartas. Teve um menino que trouxe um cachorro vestido de policial. E aí ele falou, sim, da violência animal, né? Da violência contra os animais. Só que ele falou da violência policial, ele falou da exploração do trabalho. Ou seja, exatamente dessas questões que hierarquizam, né? Que tornam possíveis algumas violências. Essa experiência não me trouxe conclusões. Ela só me trouxe uma vontade, eu acho que é bem essa palavra, de pensar de que forma que a gente poderia trazer um ensino estético para dentro da sala de aula quando as questões forem relacionadas aos direitos humanos ou à violência, porque na minha experiência o conteudismo ele não conseguiu contemplar tudo, né? E eu estou usando bastante o Rancière para pensar na questão política, porque ele pensa a política como um dissenso e não como um consenso. Então, a ideia não é que o aluno pense igual a mim, não é que o aluno siga um protocolo de direitos humanos, é só proporcionar mesmo uma possibilidade de reflexão. Os meus cuidados com a imagem é não usar a estética como um recurso de sensibilização, a ideia não é essa. E a ideia também não é usar de forma assistencialista, a estética de forma assistencialista, ou seja, de uma forma que o aluno veja e sinta pena, né? Porque acho que não é essa a intenção. Mas, enfim, a gente tem pouco tempo, está terminando. Agradeço, estou muito feliz por estar aqui, porque eu defendo muito a filosofia no ensino médio. Então, eu acho que é muito importante a gente ter, né, esse tipo de encontro. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Eu sou o Fabrício e meu tema de pesquisa é Filosofia no Ensino Fundamental 2, Práticas Argumentativas e Civilidade. No caso, Fundamental 2, turmas do 6º ao 9º ano. O que me levou a pesquisar esse tema foi uma experiência que eu tive na graduação.
no estágio supervisionado que eu fiz no ensino fundamental, e a partir daí eu busquei mais informações e conhecer mais um pouco sobre essa área. O tema ele parte de uma crítica do Lippmann, que é o pioneiro nessa pesquisa, sobre uma prática escolar, um processo educacional, onde os alunos memorizam muito e não tem significado naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles estão aprendendo. E esses resultados o Lippmann percebeu com alunos da universidade. Então ele percebeu que seria importante mudar esse paradigma educacional desde a infância. Então, a minha pesquisa aprofunda sobre isso do Lippmann, e o objetivo é construir junto aos alunos um espaço que ele chama de comunidade de investigação, que é um espaço, é um modelo que não é tradicional, é um espaço onde todos podem falar e ouvir. Então, o professor ele deve ser o mediador nesse espaço, ele deve construir um ambiente favorável a isso, um ambiente fraterno, onde o aluno ele se sinta à vontade para poder falar. E, geralmente, as crianças, os alunos do 6º ao 9º ano, eles são bastante abertos e dispostos até demais, na verdade, né, a trabalhar nesse método, né. A dificuldade está em ouvir. Muitas vezes eles querem muito falar e têm dificuldade de ouvir, principalmente aquele que pensa diferente dele. Então nós estamos trabalhando nesse esforço para fazer com que o aluno, sim, possa falar, mas aprenda a ouvir o diferente. Muitos acreditam que essa proposta do Lippmann, ele favorece o relativismo, e não é bem assim, né? O relativismo de ideias ele pode acontecer, mas também podemos chegar numa convergência, podemos chegar num consenso de ideias. Então a ideia é promover um diálogo onde podemos construir juntos o conhecimento. Não é uma filosofia, como muitos acreditam, uma filosofia para pensar, mas é para ajudar a pensar melhor. É oferecer ferramentas, oferecer possibilidades para que os alunos possam desenvolver o raciocínio e poder argumentar. A respeito disso, então, nós estamos criando algumas práticas argumentativas, alguns exercícios que são fundamentados no livro didático que a escola proporciona. Então, a partir dos contextos filosóficos e das histórias que tem no livro didático, nós estamos construindo alguns exercícios para que eles possam repensar as suas ideias, as suas premissas, para fundamentar aquilo que eles acreditam. E, principalmente, para que haja um movimento onde o aluno entenda que muitas vezes ele pode pensar diferente. Há algumas semanas, numa turma de 6º ano, nós estávamos conversando a respeito das emoções, só para exemplificar. E por alguma razão a conversa chegou sobre os animais, as emoções dos animais, os sentimentos dos animais. E um dos alunos trouxe para a comunidade uma regra que foi colocada na escola onde eu atuo, que é o Colégio Stella Maris, em Santos, né? A respeito que a escola fez a proibição do uso de canudos. E um dos alunos criticou, dizendo que não adiantava impedir o uso de canudos se nós continuamos usando outros plásticos, né, como potes e garrafas. E um outro aluno, ouvindo o argumento do colega, ele disse que nós deveríamos começar no pequeno, né, no menor, para chegar ao maior de uma maneira gradativa. Né? Então vamos começar com os canudos para começar a repensar os maiores, porque senão, de acordo com as palavras do aluno, nós poderíamos chegar num desastre econômico muito grande. E eu fiquei um pouco assustado, confesso a vocês, porque no 6º ano eu nem conhecia a palavra economia, né? E o mais interessante não foi a conclusão que o aluno chegou, mas foi o posicionamento daquele que tinha ido contra essa ideia, dizendo que ele nunca tinha pensado por esse lado. Então houve um movimento de repensar aquilo que é dito. Então a ideia do Lippmann é construir esse diálogo onde os alunos podem repensar. A partir disso, então, eu trato essas práticas argumentativas, vou buscar relatar essas experiências
e trazendo a contribuição do prof na minha vida pessoal e profissional, é saber lidar com os erros, porque quando eu comecei a trabalhar com a filosofia no ensino fundamental, eu era muito ansioso em querer com que os alunos chegassem a ter o pensamento que eu tinha, né? Com que eles chegassem a aquilo que eu tinha planejado, aquilo que estava em minha mente. E eu estava indo contra a ideia do papel do professor, defendida por Lippmann, que é o do mediador, né? Então, o prof, ele me possibilitou compreender os meus erros como parte de um processo no qual a gente pode repensar e buscar melhorar. Além disso, uma das fundamentações que eu trago no texto, também citado aqui pela Renata, foi o Jorge Larossa, que trabalha a questão do sujeito moderno como aquele que sempre opina. Então, uma das minhas forças para desenvolver essa pesquisa é que esse sujeito ele opina, mas ele precisa pensar sobre aquilo que ele opina, né? Então, nós estamos trabalhando isso no ensino fundamental. Eu queria finalizar a minha fala agradecendo ao prof por essa oportunidade, as disciplinas que contribuíram muito para o meu e o nosso crescimento, autores que muitas vezes eu já tinha lido, mas não tinha relacionado com a prática. Eu acho que essa é a força do prof, é repensar a prática, é lidar com os erros, é compreender os erros como parte do processo e buscar sempre melhorar. Autores como Serlet, que eu tinha lido, mas nunca tinha articulado com a minha prática, pensar a filosofia como um problema filosófico e repensar a minha prática e tentar corrigir era algo que eu não tinha feito ainda. E agradecer também aos meus colegas, porque nós conseguimos construir nesse 1 ano e meio um espaço como uma comunidade, onde nós contribuímos muito com o trabalho um do outro, onde nós temos essa liberdade de falar sobre o que o outro está pesquisando e mostrar outros caminhos e como nós podemos fundamentar melhor nossas ideias. Então, acho que esse espaço solidário que nós construímos foi bastante importante, e isso graças também aos professores que nos deram essa proposta, e nós abraçamos essa causa e estamos buscando isso na nossa prática, não só na nossa pesquisa, mas na nossa prática como professores. Obrigado. Então, infelizmente, a gente não consegue, dado a quantidade de trabalhos, eu imagino que outros núcleos tenham, sei lá, 20 alunos ainda, a gente não consegue abrir para discussão, mas fica o convite para que vocês conversem, tentem, né, pensar esses materiais que foram expostos. Quem quiser conhecer um pouco mais de perto os trabalhos que a gente tem desenvolvido, fiquem à vontade para nos procurar aí nos corredores, né, durante esses 3 dias. E eu só queria reiterar, né, esse espírito colaborativo que o Fabrício terminou a fala dele com isso. Pelo menos na UFABC, o grande oásis lá dentro, em termos, né, de respiro acadêmico, é o prof, né? Eu acho que é o ambiente mais saudável, né, em que efetivamente a gente tem trocas, a gente tem diálogo, a gente tem pares, a gente consegue fazer trabalhos conjuntos, coletivos, né? Eu trabalho também no mestrado acadêmico, nas 2 graduações em filosofia, mas ali no prof eu me sinto em casa, literalmente, né? Então, olhando agora eles apresentarem, lembrando todo o processo que eles tiveram ao entrar e depois a pesquisa, o rumo que tomou, tentando pensar numa identidade do nosso núcleo, a gente não tem em termos de matemática, a gente tem uma diversidade de docentes e de, né, e discentes, professores também gigantesca. A identidade é plural, talvez, mas uma marca muito forte lá é justamente a colaboração. Eu acho que esse trabalho participativo de todo mundo interferir literalmente no trabalho do outro, né, e acaba sendo um trabalho conjunto. Ninguém ali, eu acho que se sente isolado na sua produção, né, isso eu acho uma marca muito forte. E a outra, essa questão da experiência que apareceu nas falas aqui de diversos dos nossos alunos, professores, né? Então, é a questão de frisar e demarcar muito fortemente que ensino de filosofia requer, sim, um diálogo com a sala de aula.
Então, a questão da experiência é o que realmente a gente quer frisar como a natureza do prof, né? Então, acho que isso demarca os nossos trabalhos, até o trabalho do Alisson, que a princípio é mais teórico, mas a sala de aula está sempre ali muito presente. E eu acho que isso talvez seja um distintivo de todos aqui, né? Eu acredito que nesses 3 dias isso vai aparecer com uma força muito grande, que é o que talvez faça-nos depois brigar na nossa comunidade aí filosófica para mostrar o nosso lugar em termos de área de ensino de filosofia dentro da filosofia, é trazer justamente o nosso lugar, o nosso lar, né, que a gente sente tão à vontade e é um ofício nosso com tanto prazer e ao mesmo tempo tão caro a todos nós, formativamente eu acho essencial, que é a sala de aula, né? Então, a gente deixa o convite para que a gente continue esse diálogo com vocês em outros momentos. Obrigada.